não deixaremos a PMT. Agora vamos trabalhar aqui no Brasil como missionários, Priscila e eu, e sobretudo aqui no estado do Espírito Santo, parte de Minas, parte do Rio e parte da Bahia. É coisa que não... É muita igreja para visitar, muitos encontros, presbitérios, sínodos e conferências e etc. Então vamos atuar na divulgação, no despertamento de vocação e na formação de obreiros. Então a obra continua, e avisamos desde o início, pastor Everson, que nós estaríamos vindo em definitivo, mas continuando na missão. Continuem orando por nossas vidas, e estamos felizes por esse retorno. Foi muito difícil deixar o Brasil e tem sido muito difícil deixar a França. A Priscila, que não queria ir de jeito nenhum, por causa dos filhos que ficaram, é a que mais tem sofrido, porque se apegou tanto à igreja, Deus fez dela uma grande missionária, e ela sente muito, e é normal, a gente se apegou à igreja, então isso é muito bom. Bendito seja Deus por isso. Estamos mais próximos dos nossos filhos, das nossas netinhas, que me perguntou aonde eu iria hoje, porque ela está cantando lá na cantata de Natal, aos 3 aninhos e meio. Eu falei, o vovô precisa ir pregar numa outra igreja, mas a vovó vai ficar com você. Então é uma bênção a gente poder também acompanhar o crescimento das nossas netas. E a terceira que vai chegar agora, domingo que vem, em Belo Horizonte. Sábado viajaremos para acompanhar o nascimento da nossa terceira neta. Isso tudo é bênção do Senhor. Estava olhando ali a netinha no colo da Damares, né? Que coisa boa. Que coisa boa. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Bendito seja Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no versículo talvez mais conhecido da Bíblia. João 3,16. João 3,16. Se você conseguir guardar esse versículo no coração e na mente, se você conseguir decorá-lo, saiba que você está decorando e internalizando o que poderíamos chamar tranquilamente do resumo do Evangelho. Um grande resumo do Evangelho, ele está neste verso. E ele nos diz, Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que a mídia podia tirar esse versículo e nós repeti-lo? É fácil, né? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Hoje é o primeiro dia de dezembro, mas que comemoramos o segundo domingo do Advento. São 4 domingos que antecedem o Natal,
que dentro do nosso calendário litúrgico é extremamente importante esse período do Advento, porque o Advento fala desse anúncio da chegada do Messias. É o tempo de preparação para receber o Messias. É um tempo onde devemos de fato refletir, devemos proclamar, devemos anunciar, devemos testemunhar acerca daquele que veio, acerca daquele que aceitou ser enviado, aquele através do qual se realiza a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que desde a eternidade aceitou, no plano da Trindade, cumprir a vontade do Pai. Este é o tempo no qual devemos nos preparar e devemos anunciar o Messias que chegou, o Filho de Deus, o próprio Deus que resolveu assumir a forma humana para manifestar, para concretizar a obra redentora de Deus, começada na eternidade e revelada progressivamente na história humana, desde a queda. Gênesis 3,15, vemos ali o que chamamos de proto-evangelho, um sinal claro de que o Messias viria, de que o libertador viria. E este verso vai sintetizar exatamente o que Deus estava fazendo na história da humanidade do ponto de vista da redenção. Jesus, ao falar sobre a sua própria missão aqui nesse texto, ainda estava realizando o seu ministério terrestre, mas também progressivamente caminhando para a cruz, revelando quem ele era, revelando o propósito para o qual viera. E ele então, neste versículo, fala de pelo menos 3 grandes verdades, 3 grandes realidades acerca da vida, acerca da existência. E eu gostaria de convidar vocês, irmãos, a olharmos esse texto nessa perspectiva dessas realidades fundamentais, basilares da existência humana. E a primeira delas é a realidade de Deus. O texto é claro em dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante que para Jesus, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo, mas para ele, enquanto homem, ele fala do Pai, ele fala de Deus, o Pai, como um pressuposto através do qual e pelo qual ele, enquanto filho, vivendo na condição humana, vivia. A vida de Jesus se movia, existia a partir desta realidade.
a realidade da existência do Pai, a realidade da existência de Deus. É a mesma concepção que Moisés vai ter quando, inspirado pelo Espírito, vai descrever a criação de todas as coisas. Em Gênesis 1:1, Moisés vai dizer: no princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra. Porque Moisés parte desta realidade, Moisés parte deste princípio, parte deste pressuposto da existência de Deus. A vida, ela existe a partir desta realidade, a partir deste fato. A vida, ela só existe em Deus. E isto deve ser um princípio norteador de nós, sobretudo cristãos, mas é um princípio norteador da existência, quer para os ateus, quer não. Deus é um pressuposto. Deus não é uma possibilidade. Deus é uma realidade. Porque a existência de Deus é exatamente uma verdade, um pressuposto nas Escrituras. A Bíblia não tem nenhuma preocupação em provar a existência de Deus. A Bíblia não é um tratado para provar a existência de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que vai revelar a existência de Deus. Por isso Moisés vai dizer, repito, no princípio criou Deus. A realidade de Deus permanecerá sempre o centro de todo o universo. Sempre. Quer queiramos ou não, quer duvidemos ou não. E para nós que o conhecemos pela sua graça, isto é uma maravilha. Paulo vai afirmar lá em 1 Coríntios 8,6 o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. E ele vai dizer, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A realidade de Deus, o pressuposto da realidade de Deus é suficiente, porque isso está impresso na criatura e na criação. Por isso, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Deus imprimiu esta verdade no nosso DNA. O Salmo 19, versículo 1, nos diz: os céus declaram, os céus proclamam a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, o ser de Deus. É bem verdade que para muitos Deus não existe. Para outros, Deus é uma realidade distante. Mas para nós que cremos, Deus é uma realidade que ultrapassa a criação.
porque ele é incriado. Deus atravessa a criação, mas ele não depende dela para existir. Para nós que cremos, Deus é o totalmente outro, mas também alguém que se revela a nós, que se deu a conhecer a nós. É um Deus pessoal, presente. Por isso que Jesus está dizendo aqui, porque Deus amou o mundo. João faz essa declaração, Jesus confirma tudo isso aqui. Essa é a realidade de Deus. É nele, diz Paulo, pregando aos gregos, é nele que nos movemos, é nele que existimos. Todas as leis do universo, criadas por ele, são sustentadas por ele, dia após dia. Se hoje existimos, se hoje respiramos, se hoje o planeta Terra está milimetricamente posicionado em relação ao Sol, por causa de leis estabelecidas por Deus desde a criação e sustentadas por ele. E todas essas leis, os cientistas as conhecem. Mas existem 122 leis da física que comprovam exatamente a existência e a sustentabilidade do universo. Elas funcionam de tal maneira, tão harmônicas, que nenhum cientista minimamente responsável é capaz de dizer que é fruto do acaso. Deus está por trás de tudo isso. Então esta é a primeira realidade tremenda que precisa ser dita, que precisa ser anunciada, que precisa ser proclamada. E o Natal é uma grande oportunidade para isso. Há uma segunda realidade nesse texto, que é a realidade do amor deste Deus, que é a realidade do amor de Deus. Vejam a segunda parte do verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não só existe desde a eternidade, mas ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, e ele também amou este mundo. Ele, na verdade, ama este mundo. Agora, quando João faz essa declaração aqui, irmãos e irmãs, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós precisamos entender, e não é difícil de entender, o fato de que João está falando, sobretudo, de um mundo não só criado por ele, sustentado por ele, mas João está falando de um mundo em rebelião contra Deus. João está falando de um mundo que tomou deliberadamente a decisão de viver ou de tentar viver contra Deus e sem Deus. João está declarando aqui que, apesar deste mundo que vive contra Deus, que pensa que pode viver sem Deus, Deus amou este mundo.
somente um Deus como este pode amar desta forma. Desde a queda, toda a criação tornou-se indigna do amor de Deus. Desde a queda adâmica, não só o homem caiu, não só o homem afastou-se de Deus, mas toda a criação foi afetada com o pecado de Adão. A criação, desde a queda, sofre, segundo a linguagem paulina, as dores de parto, ansiando o dia da redenção. Tal foi o estrago, tal foi a contaminação do pecado na extensão da criação. Mas às vezes nós não nos damos conta da criação afetada pelo pecado. Mas nós podemos e nos damos conta da nossa própria realidade humana, enquanto afetada pelo pecado. Basta ler os jornais, basta assistir os noticiários, basta dar uma olhada na sociedade. O homem ainda, e vai ser assim até o fim, depois da queda, quer viver sem Deus. O homem jamais por si só, jamais por si mesmo, será capaz de aprumar-se diante do Criador. Jamais. É uma grande ilusão, irmãos, pensarmos, e a Europa tem vivido ainda neste grande equívoco, desde o século XIV, quando o humanismo começou a ganhar corpo na Europa. O homem europeu ainda pensa que é capaz de viver sem Deus. Ele pensa que é capaz de encontrar-se a si mesmo sem a necessidade de Deus. Ele pensa que é capaz de construir uma sociedade justa, boa, sem a realidade de Deus. Esse é o humanismo tolo. Esse é o humanismo que não leva ninguém a lugar nenhum. Este é o humanismo que tem levado a Europa a distanciar-se cada vez mais de Deus. E nos últimos 100 anos, pelo menos, os países cristãos, sejam protestantes ou católicos, estão jogando na lata de lixo todos os pressupostos judaico-cristãos que fundaram a Europa. Eles estão jogando fora. E a Europa, segundo muitos estudiosos sérios e cristãos, corre o risco de voltar a uma cultura religiosa pagã. Aquilo que eles viviam antes de serem cristianizados. Porque é o homem por si só. Mas João nos diz aqui que Deus amou este mundo. Deus amou
a sua criação, Deus amou a sua criatura caída. Isso é uma expressão maravilhosa da sua misericórdia. E ele amou com tanta intensidade que ele deu o seu filho, que ele enviou o seu filho, entendendo desde a eternidade que era o único capaz de resolver o problema, o único capaz de restaurar todas as coisas. Isto, irmão, significa amor sacrificial. Então, pensar em Natal é pensar num Deus que amou tanto e que ama tanto, com tanta intensidade, que foi capaz de sacrificar o seu próprio filho. E o filho, na economia trinitária, aceitou, tomou para si esse plano. E no tempo de Deus, no cronos de Deus, entrou na história, se fez homem. Assumiu a condição humana sem pecado, mas se limitou à condição humana. E que assumiu o meu pecado, que assumiu o seu pecado, que carrega sobre si na cruz o julgamento de Deus. O Filho de Deus foi julgado na cruz, condenado na cruz, em meu lugar. A cruz era o meu lugar. E é isto que Paulo compreendeu, e é isto que Paulo, no caminho de Damasco, teve as escamas dos seus olhos retiradas. E ele vai dizer isso lá em Efésios, no capítulo 2, é um texto maravilhoso, ele dizendo à igreja de Éfeso: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, vós, nós, os pagãos, nós os judeus, que tínhamos as promessas, que tínhamos as escrituras, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, judeus e gentios viviam em desobediência, em desacordo à palavra de Deus, eram todos filhos da ira, da desobediência. Agora, olha o versículo 4, a reviravolta dessa condição que estávamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, irmãos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que maravilha! Bendito seja Deus! Este é o sentido de Natal, esta é a mensagem do Natal, a realidade do amor de Deus. Qual o objetivo desse amor? Primeiramente, a própria Trindade. E depois, a salvação do homem. E a redenção de toda a criação. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito.
O mundo foi restaurado em Cristo na cruz, na sua morte e ressurreição. Ainda não se concretizou historicamente, completamente, mas cremos, Deus conduz a sua história para este fim glorioso, é a esperança da glória, é a esperança que temos, porque senão, como cantamos, não vale a pena existir. Que sentido tem, irmãos, vivermos, comermos e bebermos, se amanhã morreremos? A vida não tem sentido, porque a vida é difícil, a vida é cheia de percalços, a vida é cheia de lutas, a vida é cheia de desafios. Nós temos a esperança da vida, a esperança da vida eterna. A terceira realidade desse texto é a realidade do mundo, a realidade de Deus, a realidade do amor de Deus e a realidade do mundo. É a terceira parte do versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a realidade do mundo caído. Deus amou a mim e a você. O pecado quebrou a relação do homem com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a criação, jogando no caos espiritual, moral, social. Vivemos, irmãos e irmãs, a realidade de um mundo mau, a realidade das guerras, a realidade dos atentados, a realidade de cristãos sendo decapitados, a realidade de cristãos sendo mortos todos os dias, nas regiões africanas, nas regiões do Oriente Médio, nas regiões da Ásia. Todos os dias, irmãos e irmãs nossos em Cristo são mortos. Esta é a realidade dura e crua do mundo. Qual o propósito da morte do Filho? O propósito da morte do Filho é o que Paulo escreveu lá em Efésios, no capítulo 2, na continuidade dos versos que lemos, que é exatamente reconciliar o homem com Deus. Vejam só, a partir do versículo 11 de Efésios 2, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a realidade do homem sem Cristo. E aí o versículo 3, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apesar desta realidade, Deus oferece solução, Deus oferece restauração, Deus oferece redenção. E esta redenção se dá exclusivamente em Jesus. Em lugar nenhum do mundo, em nenhuma época da história humana, seja antes do nascimento de Cristo, seja antes da encarnação, seja depois e até que Ele volte, não há salvação fora de Jesus. Adão foi restaurado, revestido pela roupa do animal matado, sacrificado por Deus, como símbolo do Cordeiro, salvo em Cristo. Abraão foi salvo em Cristo, Moisés foi salvo em Cristo, todos do Antigo Testamento foram salvos em Cristo. E todos nós, depois de Cristo, somos salvos em Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única realidade salvífica. Ele é a única solução para o homem. Então é preciso crer na obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Jesus mesmo disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, irmãos, esta é uma realidade tremenda, mas que, apesar do mundo caído, apesar da pecaminosidade do homem, Deus amou e Deus enviou o seu Filho unigênito. Nele temos a vida, nele somos reconciliados em Cristo com Deus, nele somos salvos, nele somos lavados e redimidos, nele encontramos vida e vida abundante. É esta a mensagem maravilhosa do Evangelho. Que nesse tempo de Natal, irmãos, este Evangelho seja anunciado, seja proclamado, mas também nesse tempo de Natal, que este Evangelho seja vivido intensamente por cada um de nós. Nós vivemos um tempo onde aqui no Brasil, irmãos e irmãs, e eu falo isso com temor e temor diante de Deus, o Evangelho tem sido pregado a cada esquina, mas a realidade do homem não tem mudado, a realidade social não é transformada. E nós precisamos, enquanto igreja, viver intensamente esse Evangelho. Intensamente. Porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio, disse Paulo em Romanos 1:16. Que Deus nos abençoe, que esta palavra maravilhosa de João 3,16 nos encoraje a viver cada vez mais na presença de Deus, para a glória de Deus. Amém. Amém.